Sou o professor Wagner e estou aqui hoje para poder passar para vocês orientações e recomendações em relação ao manejo do dreno de tórax e selo da água em situações de emergência e urgência. Bom, então o que é o dreno de tórax? O dreno de tórax ele é um dispositivo, um artefato que é inserido no tórax do indivíduo, né? Através de qual procedimento? Através da drenagem de tórax. Então esse dreno ele pode ser inserido nas 3 cavidades do tórax. Isso vai depender da intercorrência clínica ou traumática desse indivíduo. Então esse dreno ele é inserido no pericárdio, ou no mediastino, ou no espaço pleural. E o ato da inserção do dreno de tórax, que é chamada drenagem de tórax, é um procedimento cirúrgico que é um ato médico, né? Um procedimento médico daí para poder ser feito esse tipo de abordagem com a vítima ou paciente. Então, a drenagem de tórax, ela tem como objetivo, junto com o dreno, retirar coleções líquidas, gasosas, secreções e manter a estabilização do pulmão após procedimentos cirúrgicos ou intercorrências clínicas e traumáticas. Então, por se tratar de um procedimento cirúrgico, ele tem que ter um manejo desse dreno. E também tem que ter o manejo do dispositivo e também garantir a assistência com o indivíduo. Bom, então as indicações. Esse tipo de drenagem, a inserção do dreno de tórax, ele é indicado nas situações de derrame pleural e pericárdico, perfurações em traumas, pneumotórax, que é a entrada de ar, além da inspiração e expiração, é a entrada de ar extracorpórea através do espaço no pulmão do paciente. Hemotórax, que é sangramento tórax do paciente, né, um sangramento interno, pode ser por causa de processos cirúrgicos, pode ser relacionados a traumas, né, e também toracotomias, que são incisões cirúrgicas. Como mostra essa imagem? Essa imagem nós temos o posicionamento em um exemplo da inserção do dreno de tórax no paciente. Então nós temos os pulmões direito e esquerdo, temos a traqueia do indivíduo, a árvore brônquica e logo abaixo o coração do paciente. Bom, então na imagem nós vemos que tem uma extensão em amarelo. Tem uma extensão em amarelo e tem pequenos buraquinhos nessa extensão que são brancos, né? Então esse é o famoso dreno de tórax daí. Então o dreno é esse dispositivo que está implantado. Então esses buraquinhos eles têm como objetivo, esses orifícios no caso, de fazer o quê? Realizar a passagem do líquido, né, que está tendo ali no tórax do paciente ou dos gases ali no tórax do indivíduo, além dos gases de inspiração e expiração. Então essa quantificação de volume ele vai escorrer para dentro desse dreno, ele vai passar pela conexão do dreno do tórax, né? Essa conexão ela é encaixada na extensão intermediária do dreno do tórax, né? E essa extensão vai até o frasco coletor de drenagem daí. Então essa extensão ele é conectado numa coluna de selo da água, que está logo ali abaixo, dentro do frasco frasco coletor, e nós temos o selo da água e o suspiro daí desse dispositivo. Bom, então todos esses artefatos que está inserido no paciente, nós chamamos de conjunto de drenagem de tórax, né? Então apenas a extensão em amarelo é o dreno, porém ele necessita de todo esse conjunto para poder realizar a drenagem do tórax do paciente. Então nessa imagem nós temos as particularidades em relação ao frasco coletor da drenagem, né? Então nós temos ali a conexão que vai até o paciente, conforme mostra a imagem. Nós temos o selo da água e o respiro desse frasco daí. Então essa extensão, ela que vai até o paciente, é o que vai trazer as secreções e a coleção líquida do indivíduo, né? Então essa extensão, a coluna, ele vai ser inserido no selo da água. Essa coluna ela tem que ficar submersa em média de 2 centímetros dentro desse selo da água. E esse selo da água é água destilada que nós colocamos no dreno de tórax daí. Então, para que serve esse selo da água? Então, na fisiologia respiratória, nós temos a inspiração, nós temos a expiração, nós temos a pausa
respiratória, entre o final da expiração até o início da inspiração. Essa pausa, dentro do pulmão do paciente, nós temos a pressão de repouso do pulmão. Essa pressão de repouso é uma quantificação de ar que fica no espaço do pulmão para evitar que o pulmão colabe e provoca uma telectasia pulmonar, até mesmo um barotrauma. Então ele fica uma pressão de repouso para que ele possa inspirar e expirar. Então nessa parte da expiração, né, no repouso entre a inspiração e a expiração, ele fica uma pressão positiva, ele fica um reservatório ali de ar, né, para evitar que ocorra esse tipo de intercorrência. Aí nesse tipo de drenagem, como o tórax do paciente ele vai estar aberto, né, uma pequena proporção com o dreno, ok? Das vezes pode perder essa pressão ali de repouso do pulmão. O que pode ocorrer? Pode ocorrer, então, consecutivamente, telectasia e o colabamento do pulmão. Então, para que possa evitar esse tipo de intercorrência, nós temos ali o selo da água. Então, esse selo da água ele vai evitar que o pulmão tenha esse colabamento, né? E ele vai garantir também a estabilização da pressão expiratória final do pulmão, ou seja, não vai deixar que o pulmão colabe. E nós temos o respiro do frasco ali, do coletor, e esse respiro ele vai contribuir para que possa evitar, né, o refluxo ali da secreção até o tórax do paciente e o refluxo do selo da água até o tórax do paciente. Por quê? Porque se houver refluxo de secreções, poderá potencializar pneumonias, broncopneumonias e agravar mais ainda o quadro clínico do paciente, além do que ele já está tendo. Além desse respiro evitar esse refluxo de secreção e do selo da água, ele vai contribuir para a estabilização da inspiração e expiração, ok? E também contribuir para que possa ter uma ideal facilidade do paciente poder respirar. Então, por isso que ele é recomendado. Aqui nessa outra figura, nós temos o posicionamento ideal do paciente após a drenagem de tórax daí, ou após procedimentos cirúrgicos torácicos, né? Então essa imagem mostra o posicionamento ideal do dreno, de todo o dreno do tórax, do seu conjunto de drenagem e do selo da água. Então o recomendado é o quê? É que o paciente seja posicionado com a cabeceira elevada a 45 graus, conforme mostra a figura, para contribuir na expansão pulmonar e nessa expansão pulmonar poder contribuir para a liberação de secreções do pulmão para o dreno de tórax daí. Então, por isso que é importante que a gente possa deixar o paciente nessa posição. Se o paciente ele não fica posicionado dessa forma, o que pode ocorrer? O acúmulo de secreções no espaço pleural do paciente ou na região do pericárdico, né? Então, isso daí pode, além de não contribuir com a drenagem, pode agravar o quadro clínico do indivíduo. Então, por isso que é muito importante nós deixarmos o paciente nessa posição. Então, quais são os cuidados, além desse manejo do dreno de tórax que nós temos como posicionamento? Curativos. Então, os curativos é recomendado que seja feito a cada 24 horas nas técnicas assépticas, né? E também seja um curativo que ele reforça ali a inserção do dreno com a pele do paciente. Por quê? Evitar que tracione esse dreno, né? Porque se caso tracionar o dreno do paciente, o paciente perde esse dreno, ele poderá evoluir para pneumotórax, ele poderá evoluir para pneumonia, infecções, tá? Então é muito importante que esse curativo ele fica fixado corretamente ali na inserção do dreno. E a troca do selo da água. A troca do selo da água tem que ser feita apenas com água destilada, né? A cada 24 horas também, ok? E é um procedimento que tem que ser asséptico, ou seja, você não pode contaminar esse tipo de procedimento. Então, além de ser um procedimento nas técnicas estéreis, é importante que você clipa o dreno antes de abrir o frasco coletor. Por quê? Se você não clipar o dreno e se você abrir o frasco coletor, vai entrar ar dentro dessa extensão. Entrou ar, também o paciente evolui para pneumotórax ou ele pode evoluir para telectasia pulmonar, ou até mesmo colabamento do pulmão, barotrauma, por causa que ele vai perder o selo da água, né? Que daí no caso é a pressão
ali que fica de repouso do pulmão do paciente e também ele desenvolve esses tipos de intercorrências relacionadas daí a pneumotórax, né? Então é um risco, tá? Então é muito importante, antes de abrir o frasco coletor para trocar o selo da água, nós fazemos o pinçamento desse dreno daí. Então observações importantes no manejo. Manter o frasco da drenagem sempre abaixo do nível do tórax do paciente para evitar que tenha refluxo da secreção ou o refluxo da água destilada daí do selo da água. Manter o frasco de drenagem protegido contra acidentes, né, que eu falei para vocês, evitar o risco de tracionamento. E também a extensão do dreno, conforme as figuras anteriores, é ideal que ela seja fixada no paciente, para que evitar que seja tracionado também. Então, ao transportar o paciente, o dreno deve ser pinçado, né, para evitar esses riscos, tanto para risco de tracionamento, ou até mesmo risco de refluir essa secreção, e registrar o volume de drenagem. Ou seja, nós temos o selo d'água de 500 ml. Então, o volume que der além dos 500 ml é o volume da secreção do indivíduo. Então, essa mensuração dessa secreção, descontado do selo da água do dreno de tórax, pode ser feito a cada 6 horas, a cada 2 horas, a cada 4 horas. Então, isso vai depender muito da necessidade do paciente e também dos critérios institucionais que vai oferecer a questão daí da rotina de mensuração da secreção do dreno de tórax daí. Então, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Na prática, eu vou explicar o passo a passo em relação à manipulação desse dreno de tórax e do selo da água em situações de urgência e emergência. E se dúvidas persistirem, pode contar comigo na prática que nós vamos conseguir descrever detalhadamente esses cuidados no manejo daí. Muito obrigado.